E depois eu vou, abrir para vocês, que vocês possam também perguntar. Eu acho que é interessante essa possibilidade de Pretas Livres. Ela traz isso no livro, que chega lá com uma camiseta e tá preta livre. Ela fala, vamos colocar, tá faltando algo, tá faltando um S. Tá faltando S. Acho que eu sou do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, desde que eu tinha 12 anos, né? Eu faço parte desse movimento. Eu morava na periferia de Salvador, num lugar muito escasso, onde o turismo esconde, o que está embaixo do tapete. Então eu morava nessa periferia. E quando eu cheguei em São Paulo, quando a gente veio para São Paulo, depois de viver 5 anos longe da minha mãe, que fugiu da violência doméstica, a gente foi morar num prédio de ocupação. E aí eu olhei para aquele prédio e falei, meu Deus, mãe é doida. Sai de um lugar pior para mim, ponto desgraçado. Pior ainda. Mal sabia eu que aquilo era a minha virada de chave. Então eu comecei a fazer do meu ativismo o meu artivismo. Eu sempre fui da arte. Então eu comecei a fazer as tecnologias sociais no bairro, artístico. Eu fui do movimento do axé, eu fui da área da capoeira. Então eu sofria muito preconceito no meu bairro, na escola, porque eu estudava numa escola super burguesa, embora fosse uma escola pública, Caetano de Campos, Consolação. E aí eu sofria muito preconceito racial, xenofobia, tudo que vocês podem imaginar. Uma baiana em São Paulo, morando no prédio de ocupação, no centro de São Paulo, na década dos anos 2000, no começo dos 2000, onde a sociedade não tinha contato com a formação política, nem com o que era um verdadeiro movimento social. Então eu sofria muita discriminação. Aí comecei a fazer capoeira na escola e todo limpado. Desci o cacete de todo mundo. Gente, era minha arma de defesa, Eu não tinha pai para me defender, eu não tinha família para me defender, então eu sempre usei minhas técnicas ancestrais. Até que chegou um dia, eu fiz uma festa junina e chamei toda a galera. Comecei a limpar a ocupação, reuni um grupo de adolescentes ali. A gente sempre tinha aula de formação política, de capoeira, de dança. E aí eu comecei, enquanto jovem, enquanto adolescente, a abrir para os meus amigos da escola que eram preconceituosos comigo. Minha gente, essa galera não queria mais sair da ocupação. Aí virou esse polo cultural que é hoje, então foi através da cultura, Através de ter acesso à cultura que eu pude fazer essa transformação social. E também materializar para que outras pessoas também tivessem acesso. Hoje a ocupação 9 de julho é um polo cultural, que é um educador social no centro de São Paulo. O movimento MSTC, o Movimento Sem Teto do Centro, entrou no chamamento Minha Casa Minha Vida. A gente já conseguiu entregar 121 unidades de moradia fixa para aquelas famílias que ocuparam o Hotel Cambridge, que era abandonado há mais de 20 anos. E essas pessoas hoje têm moradia fixa. Então, hoje, o não desistir, o esperançar, através dessa perseverança, foi o que me possibilitou fazer essa transformação social e ampla. Eu acho que o que me salvou também na prisão foi conviver com vários tipos de pessoas no movimento social, porque aí a gente não faz acepção de pessoas. Quando a gente cresce com todos os tipos de pessoas, branco, pobre, preto, indígena, com todas as pessoas, a gente cresce do jeito que a sociedade tem que ser, não preconceituosa, porque o direito constitucional à moradia é para todas as pessoas. E a pandemia nos trouxe isso. Durante a pandemia, pessoas perderam seus empregos e muitas pessoas foram despejadas. Quem aqui paga aluguel? Bem-vindo ao clube, vocês também são sem teto. Se você não tem a escritura de um lar e você perder seu emprego e não tiver mais dinheiro para pagar o aluguel, ou você vai para a casa do seu parente, ou você vai para debaixo do viaduto. Então, o direito constitucional à moradia é um direito de todas as pessoas. E a gente nasce com esse direito, mas só que ele não é garantido. Então, o movimento social, o MSTC, ele foi o meu educador e que me possibilitou também passar essa educação de vivência para várias outras pessoas. Na sua fala me lembrou agora que você traz que nenhum tipo de violência é aceitável. E aí eu fiquei pensando, seja isso do meu lado com a psicanálise, ou de cada um com a própria existência, desses traumas que você vai trazendo. Como que você falou do artivismo, que isso que te quando você está caindo, você mostra isso, que é isso que te levanta. E diga mais pra gente, o que a gente faz, seja com esse racismo que cotidianamente está enfrentando com a gente, porque nós enquanto mulheres negras, o racismo que todo dia está na nossa cara, independente da roupa que a gente está, antes de assistir esse corpo já marca. O que a gente faz com isso? Como diz Conceição Evaristo,
A teimosia não me deixa ficar quieta. Quanto mais eu vejo situações racistas, quanto mais eu vejo situações de injustiça com mulheres, com crianças, com a juventude, com idosos, mais eu me rebelo, mais eu me revolto. Porque essas pessoas são minorizadas. Elas não são a minoria. E eu acho que abrir essas mentes e mostrar um caminho para essas pessoas, para as outras pessoas, é também uma chave de libertação. A liberdade, ela não é completa se nossos direitos não estiverem garantidos. Aí eu uso o quê? A arte. Porque por um certo período de tempo eu era preta raivosa. Por falar, por não aceitar, por não abaixar a cabeça. Então, eu aprendi a usar os dois também, porque a minha raiva era legítima. A sociedade só me profere ódio. A sociedade me profere racismo. Então ela vai receber flores. Eu vou devolver na mesma moeda. Eu não tenho que ficar calada aceitando. Até porque isso não é liberdade, isso vai de contra toda a minha luta, que é de libertação de um povo. Nós não nascemos escravizados, né? A gente veio de uma soberania. Nós somos descendentes de reis e rainhas. Nós não nascemos escravizados. Então eu honro muito a minha ancestralidade nessa minha vida atual, nessa minha vida agora. E faço com que as pessoas entendam quem somos nós, onde estamos, qual é o nosso papel na sociedade. Nós não temos somente deveres, a gente também tem direito. E esses direitos precisam ser falados para a sociedade. A sociedade precisa se aproximar dos seus direitos constitucionais. Eu acho que a arte ela me possibilita dialogar com todo mundo, com todos os corpos, porque se fosse eu, a minha figura, há um certo tempo atrás, era a preta raivosa. Aquela que as empresas não iam querer porque fala a verdade. Aquela que os lugares não iam aceitar porque não é bela recatada do lar. Eu sou sem teto. Eu sou uma mulher preta revolucionária. E eu não nasci para ser bela recatada do lar e abaixar a cabeça. Enquanto os meus direitos constitucionais e o direito do meu povo não estiver garantido, eu não vou me silenciar. E eu acho que essa teimosia é o que me faz chegar nesses lugares. Se me derrubarem, eu volto que nem uma fênix. Se tentarem me derrubar, eu volto que nem uma fênix. Tentaram silenciar a Marielle virou semente. Tentaram me prender e eu voltei gritando, eu voltei gigante. Né? Tentaram me silenciar com a prisão e eu voltei gigante. E eu acho que incentivar mulheres, pessoas pretas, aos seus direitos constitucionais, não somente incentivar, mas trazer essa formação política de que nós não temos somente deveres, é o ponto-chave que vai mudar essa sociedade. Todos nós temos o direito constitucional, o que falta é a garantia. E o movimento social foi um grande educador, né, que me possibilitou enxergar quem eu era enquanto mulher preta em sociedade brasileira. Né, gente, como que é? E eu fico feliz de ouvir você dizendo isso, porque nos mostra que nenhuma violência vai nos silenciar, que não é pra gente ficar calado. E aí, nesse sentido, quando a gente vê um racismo ou qualquer uma homofobia, né, a gente tem que dizer que não é para beber assim. Nós já temos os índices, né, quem são as pessoas que morrem no país, quem são as pessoas que passam mais dificuldade. Então, a gente sabe como tornar o mundo melhor e a gente precisa cobrar isso. O Brasil caminha para ser o segundo maior país do mundo, no número de população carcerária. E a gente sabe quais são esses corpos que estão nas prisões. Majoritariamente negros, majoritariamente pobres, favelados, periféricos. E se constrói mais presídios do que escola, né? E agora nem se constrói mais, é a superlotação. A prisão é a extensão dos porões do navio negreiro. A necropolítica está aí para nos matar, para tirar nossos direitos. E isso não é uma falácia, né? Não é uma coisa que eu estou inventando, são dados. O Brasil é campeão em misoginia, o Brasil é campeão em racismo, o Brasil é campeão em deslegitimar pessoas pretas. Há legalidade de nos assassinar, de falar com mulher preta de qualquer forma, e a gente precisa não aceitar mais. Malcolm X nos ensina que o racismo, por um certo período de tempo, ele só vai deixar de existir quando a gente devolver para as pessoas não negras a mesma forma que nos tratam, a mesma dor que nos fazem sentir. Porque aí, quando começar a sentir na pele, quando começar a sentir o que é o racismo, o que é a violência que é empregada no nosso corpo, aí vai diminuir. E aí eu vou até aproveitar aqui para falar para as pessoas brancas, né? Porque daí você traz também a palavra oportunidades. E aí, lendo isso, né, eu fico assim, como que a gente pode ser oportunidade
para que outra pessoa negra também possa fazer esse aparecimento, né? E essa permanência, porque é quase isso, eu entro e que como que eu permaneço. E aí, uma parte do seu livro que eu acho bem importante, quero até que você fale assim, para essa juventude, ou para todo mundo que está aqui, o que a gente faz, né? Que você decide traçar metas, criar projetos e realizar. Né? Porque a gente sempre fica nisso, né? Como que eu vou chegar em tal lugar? A gente precisa traçar alguma coisa nisso, mas às vezes não nos ensinam a sonhar. Né? Então, como que a gente pode fazer esse movimento assim? O que você fez? Conta pra gente. Eu não tinha uma receita, eu só ia inventando, eu sou uma imitadora, né? Eu sou a materializadora de sonhos. Sonhos para mim foram feitos para serem realizados. Eu não me conformo enquanto eu não realizo meus sonhos. E fazer trabalho social para mim também é um sonho. Ver a juventude chegando num outro lugar, para mim também é um sonho, né? Ver uma juventude livre, liberta e com garantia dos seus direitos também é um sonho. Eu comecei a fazer, eu já fazia projetos dentro da ocupação 9 de julho, né? Dentro do MSTC para a juventude, porque eu vi essa oportunidade quando eu era jovem, através do social. Então eu comecei a transformar isso para que outros jovens, para que outras pessoas, outras mulheres também participassem e pactuassem, né, dessas oportunidades. Comecei a fazer feiras com geração de emprego, comecei a atuar dentro dos presídios com o livro Minha Carne, comecei a fazer com que essas mulheres escrevessem seus próprios livros e contassem suas próprias narrativas. E também a entender o sentido de liberdade. Se a minha companheira não está livre, eu também não serei. Se aquele jovem que é assassinado a cada 23 minutos, aquele jovem negro que é assassinado a cada 23 minutos não está livre, eu também não estou. Precisamos abrir mão do nosso privilégio. Nosso não, porque eu sou uma mulher preta, não tive privilégio. Eu tenho muita luta. Mas a branquitude precisa abrir mão do privilégio e fazer essa transformação. Tem que ter um pacto antirracista e precisa, né? Então, a legalidade na cor da pele, né? De dizer que o branco, que a branquitude manda assim. Quem detém a riqueza do país é 1% da população, que são os brancos, né? O que a gente faz com esse privilégio? O que a gente faz com o que a gente tem de melhor? Como é essa distribuição? A gente está gerando empregabilidade, oportunidade para pessoas exeguessas, ou a gente está só julgando, condenando? Quando a pessoa sai da prisão, a primeira coisa que se pede é um antecedente criminal. Então, o Brasil, a população, a sociedade, ela mesma condena, ao invés de trazer, de entender que a necropolítica tira esses direitos. Como a gente vai reeducar alguém? Como vai chamar alguém de reeducanda se ela nunca teve direito constitucional garantido, se ela nunca teve educação social, se ela nunca teve comida na mesa 24 horas, todos os dias, se ela nunca teve direito à escolaridade, se ela nunca teve direito à saúde, se ela nunca teve direito a lazer, se ela nunca teve direito constitucional à moradia? Como vai chamar uma pessoa dessa de reeducanda? A oportunidade tem que ser gerada para que o número de pessoas dentro dos presídios diminua, porque isso, a grande maioria, são pessoas pretas e pobres. A gente precisa se inquietar. O Brasil caminha para ser o segundo maior país do mundo no número de população carcerária. A gente precisa de uma sociedade compactuar e dar continuidade à nossa luta para que a gente tenha uma garantia de um país melhor. Então a gente precisa formar novas lideranças e precisa se inquietar com o número de população carcerária. A nossa juventude está morrendo. Se a nossa juventude continuar a ser assassinada a cada 23 minutos, nós não teremos um futuro. Porque a juventude que é a transformadora não está tendo acesso à educação, não está tendo acesso ao direito constitucional e não está sendo forjada para a luta como e quanto liderança. Então a gente precisa se inquietar para que a nossa sociedade tenha um futuro, que esses jovens é o que vai garantir esse futuro.